Abram, por favor, aí, Mateus capítulo 3, versículos 2 e também o versículo número 8. Mateus 3, versículo 2 e versículo 8. Diz o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, mais uma vez, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, via de regra, a importância de um determinado tema, a importância de um determinado assunto que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que nós encontramos na Palavra de Deus, ela é comprovada pela frequência em que esse tema, em que esse assunto surge na Palavra, surge nas Escrituras. Então, o que é que nós queremos dizer, em outras palavras? Quanto mais um determinado assunto é mencionado, quanto mais um determinado tema ele é destacado na Palavra de Deus, nós vamos observar a sua relevância, nós vamos observar a sua importância, nós vamos considerar a sua necessidade para as nossas vidas. Então, toda vez que nós lermos, toda vez que nós estudarmos a Palavra de Deus, a gente deve ter essa percepção. Determinados temas, reiteradas vezes, eles são repetidos, eles são mencionados, eles são colocados. Então, quando isso acontece, via de regra, é porque aquele tema, é porque aquele assunto, ele é importantíssimo para cada um de nós. Um exemplo dessa regra, um exemplo desse princípio que nós estamos aqui colocando, é o tema do arrependimento, que nós iremos estudar, que nós iremos trabalhar com a graça de Deus na manhã de hoje. Meus irmãos, meus amigos, do Antigo ao Novo Testamento, nós observamos Deus, ele tratando sobre o arrependimento. Do Antigo ao Novo Testamento, nós constatamos, nós vemos Deus, ele tratando sobre o arrependimento. Isso não acontece aleatoriamente, isso não acontece por acaso, não. Ela segue essa regra que nós acabamos de falar, esse princípio que nós acabamos de mencionar, porque o tema do arrependimento, como acontece com muitos outros na Bíblia, ele é de fundamental importância, sobretudo para nós, que somos seres humanos, pecadores e carentes da graça de Deus. Tomando como base o Novo Testamento, especificamente falando, nós observamos que o tema do arrependimento, ele é tratado com certa frequência, ele é tratado de maneira repetida. Por exemplo, João Batista, ele abre o Novo Testamento falando de quê? Falando de arrependimento. Esse texto aí que nós acabamos de mencionar, Mateus capítulo 3, versículos 2 e também o versículo 8. Ele mostra o ministério de João Batista, ele mostra o conteúdo da pregação de João Batista e qual era o assunto, qual era o conteúdo do ministério de João Batista. Pregar e pregar arrependimento. Pregar e pregar arrependimento. E aí você segue por todo o Novo Testamento, quer seja no ministério de Cristo, quer seja no ministério dos apóstolos, em especial no ministério do apóstolo Paulo, e você vai observar o mesmo tema, arrependimento, sendo mencionado, sendo destacado por eles. Você chega no final do Novo Testamento, você vai para o livro de Apocalipse, onde Deus fecha a sua revelação para cada um de nós. E dentro desse fechamento, dessa revelação, de que assunto Deus ele vai tratar, de que assunto Deus ele vai falar. Mais uma vez ele vai falar sobre o arrependimento. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, a gente vê a chamada que Deus faz a uma daquelas igrejas para as quais ele se dirige, e dentro dessa chamada ele chama as suas igrejas ao arrependimento. Então, por todas as Escrituras e de maneira específica por todo o Novo Testamento, o assunto, o tema frequente é o mesmo: arrependimento, arrependimento, arrependimento. Sobre isso, um determinado servo do Senhor, ele falou o seguinte:
abro aspas, é a nota mais universal do Novo Testamento, ou seja, o arrependimento, até mais do que a ressurreição. Isso é especialmente digno de nota à luz do fato de que foi a crença na ressurreição que fez possível a pregação, mas é o arrependimento que dá objetivo à pregação cristã. Achei muito interessante esse pensamento proferido aqui por esse servo do Senhor no passado, onde ele faz essa comparação entre o tema da ressurreição e entre o tema do arrependimento. Ambos você observa com frequência no Novo Testamento, mas quando você vai comparar, existe uma ênfase bem maior em relação ao arrependimento. Por quê? É a finalidade da pregação. Se na ressurreição você tem um conteúdo daquilo que você deve pregar, no arrependimento você tem a finalidade da sua pregação. Por que nós pregamos? Por que nós anunciamos o Evangelho? Por que nós pregamos o Evangelho do Reino? Visando esse objetivo, as pessoas se arrependerem e se voltarem para Deus e se voltarem para o Senhor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, hoje nós consideraremos o tema do arrependimento à luz das Escrituras, à luz da Bíblia Sagrada. É claro, como nós sempre falamos nos estudos anteriores, a gente não vai fazer uma consideração exaustiva, considerando todos os detalhes relacionados ao arrependimento. Isso seria impossível em virtude do tempo em que nós dispomos. Mas pelo menos a gente vai tratar de alguns aspectos que nos chamam a atenção e que servem como diretriz para que nós possamos entender um pouco mais e melhor a doutrina do arrependimento, que está diretamente relacionada à doutrina da salvação. Não há como nós experimentarmos da salvação, não há como nós experimentarmos da novidade de vida, não há como nós experimentarmos de certeza e vida eterna sem que antes nós tenhamos passado pelo processo do arrependimento em nossas vidas. De certa forma, o tema que nós iremos considerar hoje, ele está diretamente encaixado com o tema que nós consideramos na semana passada. O que foi que nós vimos na semana passada? Vimos sobre a conversão. E a conversão, ela é composta de dois movimentos. O primeiro movimento, afastamento do pecado, que é o arrependimento. O segundo movimento, a aproximação de Deus, que é a fé. Então, são os dois outros temas que nós iremos trabalhar. Hoje, arrependimento, e no próximo domingo, se Deus assim permitir, a fé. Então, hoje, repito, nós vamos tratar de alguns aspectos relacionados ao tema do arrependimento. Ok? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar o conceito. Em primeiro lugar, eu queria trabalhar o significado do arrependimento. É o primeiro ponto. É a primeira divisão do nosso estudo na manhã de hoje, da nossa escola dominical. O que é, meus irmãos, o que significa, meus amigos, arrepender-se ou arrependimento? O que será que vem às nossas mentes? O que será que vem aos nossos corações quando nós ouvimos ou quando nós lemos essa palavra que muitas vezes é mencionada nas Escrituras Sagradas? Arrependimento, arrepender-se. O que é que nós compreendemos acerca dela? Então, antes de nós definirmos, no seu sentido mais direto, o que é o arrependimento em si, eu queria que nós aprendêssemos, pelo menos, alguns sentidos dessa palavra tão rica, arrependimento, e a partir do momento que nós aprendemos os sentidos da palavra arrependimento, nós vamos ter uma definição mais clara do que ele significa. Repito, é uma palavra muito rica. Ela traz consigo significados muito especiais. E na medida em que você entende o significado dessa palavra, você vai ter naturalmente uma compreensão mais exata do que seja arrependimento. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a palavra arrependimento, prestem atenção nisso, ela descreve a tristeza causada pelos pecados nos seres humanos. Em primeiro lugar, a palavra arrependimento, ela significa a tristeza que é causada pelos pecados nos seres humanos. Isso acontece quando nós criamos esse senso, que ofendemos a Deus, que nós ofendemos ao nosso Senhor. Muito bem, muito obrigado. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos alguns textos que mostram justamente esse sentido da palavra arrependimento.
tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Então, qual é o primeiro sentido da palavra arrependimento? Tristeza causada pelo pecado. E tanto o Antigo Testamento como também o Novo Testamento retrata o arrependimento nesse sentido. Vamos olhar, primeiramente, lá no Antigo Testamento, o livro de Jó. Abram aí, por favor. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 6. A gente vai ver o autor sagrado, no momento em que ele aprende o propósito de Deus e o sentido dos seus sofrimentos, uma declaração fantástica que ele faz acerca do seu arrependimento, mostrando o quê? A sua tristeza, a tristeza que o pecado da incompreensão gerou na sua vida, tristeza essa agora que ele se arrepende dela. Jó 42, versículo 6. Jó 42, versículo 6. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Disse Jó: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que Jó fez essa declaração? Porque ele falou que se arrependia no pó e na cinza, mostrando aqui a sua humilhação, mostrando aqui a sua prostração. Versículo 5, nós encontramos a explicação. Tanto é que ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó passou por essa experiência. O sofrimento fez com que ele tivesse um conhecimento mais perfeito acerca de Deus. E ele sentiu tristeza justamente por causa disso, porque até então esse conhecimento mais preciso acerca de Deus não era uma realidade na sua vida. Então foi necessário, Deus na sua providência, permitiu o sofrimento na sua vida, para que ele pudesse ter um conhecimento mais perfeito de Deus, e uma vez que ele obteve esse conhecimento, ele se arrependeu, ele se entristeceu pelo fato de que dantes esse conhecimento não fazia parte da sua vida. Então, a palavra arrependimento tem a ver justamente com isso. É a tristeza que o pecado ele gera e gera nas nossas vidas. Um outro exemplo acerca desse sentido da palavra arrependimento, nós encontramos no Novo Testamento. Vou fazer aqui uma divisão. Um texto antigo, um texto novo. Abram aí, por favor, 2 Coríntios 7:10. E dessa vez acredito que o vento não vai levar o esboço aqui, entendeu? Senão a gente vai ter que fazer uma homilética pentecostal. 2 Coríntios 7:10. Aqui é arrependimento de tristeza. A palavra, ela dá essa conotação. Veja, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui Paulo está fazendo a comparação entre dois tipos de tristezas. A gente vai ver um pouco disso lá na frente. A tristeza segundo Deus, e que tristeza é essa? É aquela que causa arrependimento. É aquela que faz com que nós nos entristeçamos pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Essa é a tristeza segundo Deus. E é essa tristeza que vai nos conduzir posteriormente para o arrependimento. Então, em primeiro lugar, a palavra arrependimento tem esse sentido. Que sentido? Tristeza causada pelos nossos pecados. Mas não só isso. Em segundo lugar, a palavra arrependimento, ela também tem um segundo sentido, ou seja, voltar atrás, em direção oposta. A palavra arrependimento também significa voltar atrás, ou seja, em direção oposta. Isso acontece, meus irmãos, isso acontece, meus amigos, quando nós nos afastamos do pecado, nos afastamos da impiedade, nos afastamos dos maus caminhos, nos afastamos das perversidades e nos afastamos dos caminhos das trevas. Então, quando a gente vai nesse caminho do pecado, da perversidade, da impiedade, e chega um dado momento que a gente compreende o seu erro e volta caminho contrário, o que é que se dá na nossa vida ou o que é que se deu na nossa vida? Se deu aquilo que nós chamamos de arrependimento. Então, a palavra também tem essa conotação.
É a tristeza causada pelo pecado? Sim, mas também é a sua postura de dar meia volta e andar em caminho contrário àquele que dantes você estava andando, marcado pelo pecado, marcado pela impiedade, marcado pela perversidade e tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Eu queria ler pelo menos 2 textos que mostram justamente isso. O primeiro deles, lá no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 35. Aqui, o templo ele está sendo inaugurado, sob a direção de Salomão, filho de Davi. E aí, naquela solenidade, Salomão faz uma declaração importantíssima, e dentro dessa declaração, ele faz essa menção. Que menção? Que o arrependimento é você voltar atrás do caminho do erro, do pecado no qual você estava andando, e se volta em direção contrária. 1 Reis, capítulo 8, versículo 35, a oração de Salomão, na inauguração do templo. Olha só o que diz aqui a palavra, arrependimento nesse sentido, no caso específico, quando você se afasta dos seus pecados. Ele diz: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, veja, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido. Então, Salomão ora nesse sentido, quando o povo fizer isso, se converter, se arrepender, de quê? Dos seus pecados, daquilo que contrariava a vontade de Deus, daquilo que contrariava a vontade do Senhor. Então, o que é isso na prática? Isso se chama arrependimento. Em outro texto, agora lá no Novo Testamento, quando nós nos afastamos dos caminhos da perversidade. Olhem só o que nós encontramos na pregação apostólica lá de Atos. Atos capítulo 3, versículo 26. Atos capítulo 3, versículo 26. Esse é o mesmo sentido que nós observamos lá no Antigo Testamento. A diferença é que o mal que é mencionado aqui é o mal específico da perversidade. Olha só, Atos capítulo 3, versículo 26. Pregação de Pedro. Veja o que ele diz aqui, ó. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, no caso aqui Jesus Cristo, servo com S maiúsculo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um, veja, se aparte das suas perversidades, se apartar, se arrepender das suas perversidades. Então, meus irmãos, meus amigos, pensar em arrependimento é pensar nesses 2 sentidos que a palavra em si nos transmite. Primeiro sentido, tristeza decorrente pelos nossos pecados. Segundo sentido, afastamento desses pecados dos quais nós nos conscientizamos e nos entristecemos. Então, a partir desses 2 sentidos da palavra, a gente já pode formular um conceito, uma definição que seja mais exata, que seja mais precisa do que significa o arrependimento. Então, dessa forma, nós podemos definir o arrependimento como o abandono consciente que o regenerado tem dos seus pecados e se volta para Deus em completa mudança de vida, vista em novos pensamentos, em novos sentimentos e numa nova vontade. Veja só que definição extraordinária, veja só que definição precisa. O arrependimento consiste num abandono consciente que o regenerado tem dos seus pecados e se volta para Deus em completa mudança de vida, vista em nova forma de pensar, em nova forma de sentir e em nova forma de querer. Isso de fato é o que significa arrependimento. É por isso que ele está envolto no processo da salvação. Não dá, repito, para você experimentar a salvação sem que antes você não tenha passado por esse processo. Que processo? O processo do arrependimento. E é interessante que essa definição que nós acabamos de colocar, ela se harmoniza estreitamente com as palavras que o apóstolo Paulo falou num determinado momento do seu ministério, quando se dirigia para o rei Agripa e ali fazia a defesa do seu trabalho para o Senhor, do seu trabalho para Deus, mostrando a experiência pela qual ele tinha atravessado. E ali, naquele sermão, naquela declaração, naquela defesa, Paulo ele mostra justamente isso, esse sentido do arrependimento,
quer seja como tristeza pelo pecado, quer seja como retorno do caminho do pecado para servir a Deus. Abram aí, por favor, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Palavras do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, falando ele do seu evangelho, da sua pregação, por toda a região da Judéia e aos gentios. Para quê? Que se arrependessem. A palavra arrependimento aqui diz respeito à mudança de mente. E se convertessem. A palavra conversão aqui significa mudar de postura, de atitude a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, nessa frase, nesse versículo, o apóstolo Paulo ele traz os dois conceitos que a gente viu que estão diretamente relacionados ao arrependimento. Tanto uma mudança de mente causada pela nossa consciência em relação ao pecado, como também uma mudança de postura que se dá na nossa vida por causa dessa consciência. Então, meus irmãos, meus amigos, arrependimento é isso. À luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, ele ocorre quando a gente tem uma visão correta do pecado e quando nós temos uma reação adequada ao pecado, se voltando para Deus e vivendo em novidade de vida. Então, quando alguma pessoa chega e diz que ela se arrependeu, essa frase ela deve trazer consigo todo esse significado. Não é uma mera experiência que porventura uma pessoa passe, experimente na sua vida, não, jamais. Mas o arrependimento, o genuíno arrependimento, esse que nos conduz à salvação, é justamente isso. É você se entristecer pelos seus pecados, se voltar dos seus caminhos maus, se voltar para Deus em novidade de vida, com novos hábitos, com novos pensamentos, com novos sentimentos, com novas atitudes que glorifiquem e honrem o nome do nosso Deus. Isso de fato é arrepender-se e arrepender-se verdadeiramente. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos mostrar? Em primeiro lugar, o que é que nós queríamos ensinar? O conceito, o significado do arrependimento. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos os elementos que estão presentes no arrependimento. Os elementos que estão presentes no arrependimento. O arrependimento, como processo de salvação, é um ato único que se faz presente na vida do pecador quando Deus o regenera. Contudo, quando nós analisamos os detalhes que envolvem o arrependimento, a gente percebe que ele é composto por alguns elementos. E são justamente sobre esses elementos que a gente vai considerar nesse ponto para que nós possamos entender de maneira mais adequada como se dá o arrependimento propriamente dito. Então, o primeiro elemento que nós queríamos destacar, que está presente no arrependimento, é o elemento intelectual. É aquele que está ligado à nossa razão. É aquele que está relacionado ao nosso conhecimento. Ele diz respeito ao conhecimento que nós obtemos da santidade de Deus, ao conhecimento que nós obtemos da majestade de Deus. E uma vez que isso acontece na nossa vida, consequentemente, a gente vai ter a noção da malignidade dos nossos pecados. Isso é uma coisa muito interessante, meus irmãos. Isso é uma coisa muito interessante, meus amigos. Quando nós, pela graça de Deus, conseguimos contemplar, conseguimos entender quem é Deus na sua santidade, na sua majestade, a reação direta que isso vai gerar é que nós vamos ter a compreensão dos nossos pecados, vamos ter a compreensão das nossas malignidades, e é esse elemento que está presente no arrependimento. Ele envolve a nossa consciência, ele envolve a nossa razão, ele está relacionado com a compreensão de quem é Deus e quem somos nós, para que de fato o arrependimento ele se dê em nossas vidas. Então, um exemplo muito prático desse fato é o que nós encontramos na experiência pela qual Isaías passou e que ele registra lá no seu livro, no capítulo 6. Abram aí, por favor, Isaías capítulo 6, versículo 5. Veja que Isaías ele teve uma experiência com o Senhor, ele teve uma visão de Deus, e essa visão que Isaías ele teve de Deus impactou
na compreensão dos seus próprios pecados. Olha só que coisa interessante. A visão que ele teve de Deus impactou na compreensão que ele teve dos seus próprios pecados. Até porque essas duas coisas elas estão sempre juntas. O entendimento correto de quem é Deus, da sua santidade, gera em nós uma compreensão exata da nossa malignidade. E aí nós estamos dando os passos necessários para experimentarmos o verdadeiro arrependimento. Foi o que aconteceu com Isaías. Foi o que aconteceu conosco. É o que deve acontecer a qualquer um que porventura passe pelo processo do arrependimento. Veja aí, Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele teve a contemplação da glória divina, ele teve a contemplação da glória de Deus, na verdade, a visão de Cristo pré-encarnado. E qual foi o resultado disso na sua vida? Veja, versículo 5. Então disse eu no caso Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, meus irmãos, que coisa fantástica. Veja, meus amigos, que coisa maravilhosa. Isaías contemplou a santidade de Deus. Ele teve uma visão divina. E quando ele teve essa visão dos serafins clamando, louvando a Deus, dizendo santo, 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 qual foi o resultado imediato? Ele se viu como uma pessoa pecadora. Ele compreendeu que vivia no meio de pessoas pecadoras. Então ele teve a exata noção da sua malignidade. Então é isso que se dá no processo de arrependimento. É essa compreensão que a gente passa a ter de Deus, da sua santidade, da sua majestade, dos seus atributos. E quando nós contemplamos a Deus na sua majestade, automaticamente nós percebemos o nosso pecado. Nós percebemos a nossa perversidade, nós percebemos a necessidade que nós temos desse Deus em nossas vidas. É por isso que na pregação que nós fazemos, na pregação do Evangelho, a gente tem que mostrar o caráter de Deus, a gente tem que ressaltar os atributos de Deus, para que as pessoas, os pecadores, ao contemplar e ao perceber quem é Deus, eles possam chegar à conclusão de quem eles são e assim se voltarem para esse Deus, conforme nós observaremos daqui a alguns instantes. Então, de todos os elementos que estão presentes dentro do processo de arrependimento, o primeiro deles é esse, ou seja, o elemento intelectual, a razão, a compreensão que você deve ter de quem é Deus e quem é você, para que assim você possa experimentar do verdadeiro arrependimento. Mas não só há o elemento intelectual no arrependimento, há também o elemento sentimental no arrependimento. Há também o elemento sentimental no arrependimento. E o que é esse elemento? Ele corresponde, conforme nós já falamos, inclusive no ponto anterior, ele corresponde à tristeza que o pecado ele promove no nosso coração, no coração do pecador, no coração daquela pessoa que foi arrependida. E aqui se faz necessário nós traçarmos uma distinção. Existe uma diferença, meus irmãos, existe uma diferença, meus amigos, entre arrependimento e remorso. E muitas vezes as pessoas passam por um processo de remorso e não de arrependimento. E muitas vezes elas pensam que são salvas quando na verdade não são. Então é preciso nós separarmos e distinguirmos essas duas coisas. Uma coisa é você se arrepender verdadeiramente, o arrependimento que leva à salvação. E outra coisa é você ter apenas um remorso. E aí você pode se indagar e se perguntar, mas qual é então a diferença entre os dois? Entre o arrependimento e entre o remorso? Simples. No arrependimento, você tem consciência e se entristece por ter pecado contra Deus, por ter ofendido a sua santidade e por estar contrário à sua vontade. No remorso não. Você apenas se entristece pelas consequências do pecado, não pelo pecado em si. Você se entristece por aquilo que o pecado pode promover na sua vida e não o pecado em si, aquilo que ofende a santidade de Deus. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, a gente percebe dois exemplos que são muito claros para mostrar essa diferença do que seja arrependimento e do que seja remorso. Qual é, ou quais são, melhor dizendo, esses exemplos? O exemplo de Pedro e o exemplo de Judas. Vamos dar uma olhadinha nesses dois casos, para que a gente possa perceber a distinção dos dois e compreender que arrependimento é muito mais do que um mero remorso. Abram aí, Mateus capítulo 26.
Mateus capítulo 26. Aqui você vai ver o que é arrependimento, ok? Mateus 26, versículo 75. Qual é o contexto aqui? Eu não vou ler porque todos nós já sabemos o fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Ele já tinha sido avisado que isso aconteceria. Ele disse que isso não aconteceria, mas como a palavra de Cristo não pode voltar atrás, acabou acontecendo. E tão logo aconteceu de Pedro ter negado a Cristo a algumas criadas, veja só o que se deu com ele, demonstrando o seu arrependimento. Não foi um remorso, foi arrependimento verdadeiramente. Olha só. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Perceba agora o finalzinho do versículo 75. E, saindo dali, chorou amargamente. Então ele se lembrou da palavra de Cristo. Ele se entristeceu por ter negado o seu Salvador, coisa que ele já tinha sido avisado. Mas o que foi que ele fez? Ele saiu e chorou amargamente. Então aqui você encontra uma pessoa arrependida. Aqui você encontra uma pessoa que se conscientizou do pecado que havia cometido, da ofensa desse pecado contra Deus. E o que foi que ele fez? Ele partiu dali e se colocou na presença desse Deus. Isso é arrependimento. E remorso é o que a gente observa no exemplo de Judas. Abram aí, Mateus 27, versículos 3 e 5. Todos nós sabemos da história também. Judas traiu Jesus, vendeu por 30 moedas e depois ele sentiu um grande remorso por causa disso. Olha só como Mateus descreve. Mateus 27, versículos 3 e 5. Diz o seguinte: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, veja que ele viu a condenação de Jesus, as consequências da sua atitude, do seu pecado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo... Então ele estava o quê? Tocado de remorso. Não era arrependimento. Não era arrependimento. Versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Percebe a diferença entre a postura de Judas e de Pedro? Pedro chorou amargamente, procurou a presença do Senhor. Judas não, procurou tirar a sua vida, não procurou a Deus, não entendeu de fato o que tinha se dado, não percebeu de fato o que tinha acontecido, apenas ficou tocado de remorso pelo fato de ter traído o inocente, as consequências disso no sentido da própria condenação de Jesus, mas não para o pecado em si, não para a ofensa contra a santidade de Deus, a sua lei. Então, por isso que ele ficou apenas no remorso. E Pedro foi além, ele foi até o arrependimento. E naquele texto que nós lemos, de 2 Coríntios capítulo 7, eu vou pedir que vocês voltem, a gente observa essa distinção traçada pelo apóstolo Paulo. Que distinção? Entre arrependimento e remorso. O arrependimento leva à salvação, o remorso não. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olhem só o que Paulo aqui nos ensina e que nós vimos através dos exemplos, tanto de Pedro como também de Judas. Olha só. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Foi o que Pedro sentiu. Percebeu que tinha pecado e chorou amargamente, buscou a presença de Deus. Paulo prossegue, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, que é o remorso, produz o quê? Morte. Foi o que aconteceu com quem? Com Judas. Ele ficou cheio de remorso e foi tirar a sua vida, como se isso resolvesse o seu problema, como isso resolvesse a sua dificuldade, quando na verdade não resolve. A postura de Pedro não, ela foi correta, ela foi acertada. Ele buscou a Deus, se entristeceu pelo seu pecado e resolveu com Deus o seu problema. Isso é arrependimento. Então vejam, meus irmãos, que o arrependimento, ele envolve também essa emoção, essa tristeza que você sente pelo pecado e a alegria que você experimenta quando você busca a Deus e tem a certeza do seu perdão. Foi o que aconteceu a cada um de nós, que hoje nós somos salvos. Os pecados, em determinado momento da nossa vida, nos incomodava,
nos entristecia, nos abatia, mas quando nós colocamos os pecados ali ao pé da cruz, o que foi que nós sentimos? Paz. O que foi que nós sentimos? Alegria. Então é a emoção que está presente no arrependimento. Existe um elemento racional da nossa razão, mas também existe um elemento sentimental do nosso coração. Mas não só isso. Em terceiro lugar, existe um elemento que nós chamamos de elemento volitivo no nosso arrependimento, que diz respeito a quê? A nossa ação. Que diz respeito a quê? A nossa postura. Que diz respeito a quê? A nossa vontade. Quando você se entristece pelo pecado, você se volta para Deus, você experimenta o seu perdão, e o que você vai fazer a partir dali? Andar num caminho diferente daquele que dantes você andava. Aqui você observa a demonstração prática do arrependimento. Muitas vezes as pessoas ficam falando em arrependimento, mas você não vê a transformação, mas você não percebe a mudança na vida daquela pessoa. Então isso nos leva a concluir que ela de fato não experimentou um verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento não fica apenas na compreensão, o arrependimento não fica apenas na emoção, ele vai ser manifestado através das nossas ações, das nossas posturas, das nossas atitudes, e não é diferente do arrependimento que nos leva à salvação. É isso que nós encontramos na palavra de Deus, é isso que nós encontramos na palavra do Senhor. Eu queria chamar um exemplo aqui dos irmãos da igreja lá de Tessalônica. Abram aí, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Veja quando você percebe, quando você experimenta o arrependimento na sua vida, como há uma mudança de ação. Não é só de boca, não só é de sentimento, não só é de pensamento, não, muito pelo contrário, é de ação também. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 8 até o versículo 9. Paulo, aqui no primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, sobretudo do versículo 2 em diante, ele está agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. Então ele faz um pequeno relato da história da salvação deles. É uma história muito bonita. Você vê isso também lá em Atos dos Apóstolos. E aqui no versículo 8, no versículo 9, ele faz menção de um detalhe que está diretamente relacionado ao nosso tema do arrependimento, como ele foi visto na mudança de comportamento daqueles irmãos, que eram pagãos, viviam na idolatria, mas houve uma mudança, pensamento, coração e ação. Isso é arrependimento. Veja, porque de vós, ou seja, dos Tessalonicenses, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Veja agora, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, o que você observa aqui? Houve uma mudança. Aqueles irmãos viviam mergulhados no paganismo. Eram pessoas idólatras, adoravam as mais variadas divindades que lhes eram ali colocadas. Mas quando o evangelho lhes foi apresentado, e quando Deus agiu na sua mente, no seu coração, produzindo arrependimento, qual foi a consequência imediata? Que eles deixaram os ídolos para trás. Eles deixaram a idolatria para trás. E agora passaram a servir e a adorar tão pura e simplesmente a Deus, exclusivamente a Deus. Então o que é isso? É o que nós chamamos de elemento da vontade, ou elemento volitivo no arrependimento. Ele mexe na nossa razão, ele mexe na nossa emoção, ele mexe também nas nossas ações. É uma transformação completa. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o arrependimento é um milagre de Deus. E às vezes as pessoas vulgarizam essa palavra, e muitas vezes vive ainda práticas mundanas, vive ainda mergulhadas no pecado, e tem a ousadia de dizer que se arrependeram. Não. Arrependimento é muito profundo, Ele mexe no nosso pensamento, mexe nos nossos sentimentos, ele mexe nas nossas ações. E se essas coisas não forem vistas em nossas vidas, não há nenhuma razão, não há nenhum motivo de nós dizermos que somos arrependidos. Não. Talvez
estejamos experimentando um processo de remorso, mas não arrependimento, porque o arrependimento verdadeiro, ele envolve todos esses aspectos, da razão, da emoção e da vontade, e por isso ele é um milagre de Deus, um milagre do Senhor, ok? Então, em primeiro lugar, foi que nós vimos uma definição de arrependimento, com base nos sentidos da palavra em si, que é o quê? Tristeza do pecado e retorno para Deus. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de considerar? Os elementos que estão presentes no arrependimento. Um elemento da razão, da emoção e da vontade. Agora, em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a obra divino-humana no arrependimento. Eu queria que nós considerássemos a obra divina-humana no arrependimento. Aí você pode dizer, pastor, o senhor já falou isso domingo passado, quando trabalhou sobre a conversão. Sim, eu trabalhei, mas eu queria voltar a trabalhar agora, mostrando no sentido mais detalhado que o arrependimento, em virtude dele ser diretamente relacionado à conversão, também você encontra Deus agindo e o homem agindo para que o arrependimento ele se dê. O arrependimento não é uma obra que somente o homem faz, é uma obra que Deus faz, e a partir da obra divina, o homem ele tem a sua responsabilidade, ele tem a sua ação. Então, vamos ver como é que essas coisas elas ocorrem, como é que essas coisas elas acontecem. Em primeiro lugar, o arrependimento é uma obra divina. O arrependimento é uma obra de Deus. Deus, ele é o responsável por despertar no homem o verdadeiro arrependimento. Deus, ele é o responsável por despertar no homem o verdadeiro arrependimento. Vem dele, vem de Deus, vem dele, vem do Senhor. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Simples, lemos a palavra. E ao lermos a palavra, nós observamos vários textos que apontam para esse fato, na verdade, textos que registram esse fato. Eu separei pelo menos 2 para nós considerarmos aqui. O primeiro deles, Atos capítulo 11. Abram, por favor, aí. Atos capítulo 11. Aqui Pedro está dando testemunho da conversão dos gentios, e dentro desse relato que Pedro faz, ele menciona algo bem interessante dentro do tema do arrependimento, mostrando que o arrependimento, ele é produto da ação divina. Ninguém se arrepende por si mesmo, não é? Eu até estava conversando, acho que foi até com o Islande semana passada. Não é errado a pessoa chegar e dizer, eu me converti. Não é errado a pessoa dizer, eu me arrependi, desde que ela saiba que isso aconteceu porque Deus trabalhou primeiramente nela. Então, se tiver essa compreensão, beleza. Se não tiver, aí o entendimento está sendo equivocado. Por isso que eu me atenho muitas vezes aos detalhes, ok? Abram aí, Atos capítulo 11, versículo 18. Veja que é o relato que Pedro está dando, né? De como os gentios eles foram convertidos. E aí nesse relato, quando os irmãos eles têm as informações, eles se alegram. Veja, versículo 18. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, ou seja, se acalmaram, e glorificaram a Deus, dizendo, olha só, logo também aos gentios foi por Deus, veja, concedido o arrependimento para a vida. Quem é que concede o arrependimento? É Deus. Quem é que trabalha o arrependimento? É Deus. Quem é que coloca a consciência do pecado, a tristeza do pecado, a disposição para se voltar a Deus? Quem é que faz isso? É o próprio Deus. É Ele que gera em nós o arrependimento. Então, a gente tem que trabalhar com esse aspecto do arrependimento, tendo em mente esse fato. Que fato? É uma obra em que, em primeiro lugar, melhor dizendo, Deus ele age, Deus ele trabalha. Outro texto que confirma esse fato, abram aí, 2 Timóteo capítulo 2. Que fato nós estamos trabalhando? Deus é o responsável pelo arrependimento. E aqui Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele deixa muito claro esse fato, muito claro essa realidade. Capítulo 2, versículo 15. Versículo 25, melhor dizendo. 2 Timóteo 2, 25. Ele está dando aqui algumas instruções a Timóteo acerca de como ele deveria reagir diante daquelas pessoas que se opunham ao Evangelho, evitar contendas, brigas, discussões, e aí ele começa a dar conselhos nesse sentido.
E dentro da série de conselhos que ele dá a Timóteo, ele fala o seguinte, olha só, versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, veja, na expectativa de que Deus, olhem só, lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, se for complementar a ideia, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Veja que é Deus, meus irmãos, que nos concede o arrependimento para nós conhecermos a verdade. Não somos nós que convertemos as pessoas. Por mais habilidosos que nós sejamos na nossa pregação, por mais conhecimento que nós tenhamos do Evangelho, por mais argumentos que nós apresentemos ao pecador, quem faz essa obra é Deus. Nós somos apenas instrumento nas suas mãos. Devemos fazer? Sim. Devemos chamar os pecadores à conversão? Sim. Devemos conclamá-los ao arrependimento? Não resta a menor dúvida. Agora, sempre partindo desse pressuposto. Que pressuposto? É Deus que vai chamá-lo. É Deus que vai gerar nele o arrependimento. É Deus que vai trabalhar na sua vida. E o que é que nós somos nesse processo? Servos, servos, servos. Apenas servo e nada mais. Então, é essa a visão que nós devemos ter. Muitas vezes a gente fica, forçando, nos entristecemos quando a pessoa não se converte, como se a conversão dependesse da gente. Aí nós nos enganamos, nos entristecemos, nos decepcionamos. Não, meus irmãos, fala a verdade, prega o Evangelho, anuncia o reino, Deus faz o resto. E se Ele tiver de fazer, com certeza Ele fará. Por quê? Em primeiro lugar, o arrependimento é obra dEle, é obra de Deus, é obra do Senhor nas nossas vidas. E aí, quando você compreende essa primeira ação, ou seja, a ação divina no arrependimento, você vai compreender a segunda ação. Que ação? A ação humana. A responsabilidade agora que recairá sobre o homem. E quando eu falo aqui homem, eu falo ser humano no seu sentido geral, homens e mulheres. Então, quando Deus, Ele toma a iniciativa, quando Deus trabalha no nosso coração, concede do seu arrependimento, o que é que vai se dar na nossa vida? Nós vamos nos voltar para Deus. Por quê? A nossa compreensão foi aguçada da santidade de Deus, do nosso pecado, nos entristecemos por causa dele e agora pela sua graça nos voltaremos para ele. Então quem vai fazer isso? Somos nós. Ninguém vai se arrepender por procuração, se arrepender em lugar de outra pessoa. Não, quem tem que fazer isso é você. Isso é uma responsabilidade pessoal. Isso é um compromisso particular. Então, é nesses termos que nós entendemos também o arrependimento como obra do homem. É por isso que nós observamos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a chamada profética, a chamada apostólica, para quê? Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Mas quando os profetas, quando os apóstolos, eles fizeram esse chamado, eles fizeram nessa perspectiva. Que perspectiva? Quando Deus toca, quando Deus transforma, quando Deus gera arrependimento, a pessoa vai atender ao chamado. A pessoa vai atender a palavra do Senhor. Olhem só, 2 exemplos nesse sentido. O primeiro deles está lá em Isaías. Abra aí, por favor. Vamos fazer aquele rodízio, aquela alternância, Antigo e Novo Testamento. Isaías 55. O que às vezes, infelizmente, acontece é porque as pessoas têm uma má compreensão das doutrinas e aí mistura, entendeu? Lé com cré, e depois a gente não entende nada. Mas quando você entende cada coisa dentro da sistemática, fica mais fácil. Isaías 55, versículo 7. Que as pessoas chegam e dizem, aqui é o homem que se arrepende. Isaías está falando, sim, amigo, irmão, querido, mas isso acontece porque Deus já colocou no coração dele o arrependimento. É por isso que a Bíblia chama. Afinal de contas, ninguém pode fazer isso senão é ele, senão ele. Ele é um ser responsável. Alguém tem que fazer, quem tem que fazer é ele. Agora, isso só vai ser feito quando Deus o chamar. É tão simples. Vamos lá. Isaías 55, versículo 7. Olha só o que... Eu vou ler do 6 e 7, para ficar melhor aqui a compreensão. Diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus chama o arrependimento? Chama, é claro.
A gente não pode interpretar esse texto de maneira diferente, a não ser que a gente assassine o português ou as regras mais basilares de interpretação. Agora, quando é que esse chamado vai ser atendido? Quando é que as pessoas vão buscar a Deus? Quando é que as pessoas vão deixar os seus caminhos perversos? Quando é que as pessoas vão deixar os seus pensamentos iníquos? Quando? Quando aqueles elementos da conversão e do arrependimento se fizerem presentes na sua vida. O elemento racional, o sentimental, e depois vai haver o quê? O volitivo. Aí ela vai se voltar. E ela vai se voltar. E quem é o responsável por isso? Deus. Porque o arrependimento para a vida é concedido por Ele. Então, é assim que esse processo se dá. É assim que isso ocorre. Ok? Então, Isaías 55, versículo 7. Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 4, versículo 17. Cristo agora. Cristo pregou sobre o arrependimento. Na verdade, esse era um dos temas preferidos do nosso Salvador. Hoje a gente fica cheio de dedo, né? Quando fala em arrependimento. Não porque a gente não pode dizer que a pessoa é pecadora, porque ela vai se ofender, que se ofenda. Mas ela tem que aprender a verdade. Entendeu? E é por isso, meus irmãos, os irmãos sempre sabem, no final de cada pregação, o que é que a gente faz? Chamado arrependimento. Temos que ser sinceros com a nossa doutrina. Então, Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus diz o seguinte: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Quando é que esse chamado vai ser atendido? Quando Deus começar a agir, quando Deus começar a operar e produzir o arrependimento no coração do pecador. Então, o que é que nós vemos aqui? A participação humana e a responsabilidade divina no mesmo processo. Que processo? Do arrependimento. Começando em Deus, iniciando em Deus e sendo concluído aonde? No homem. Vão ser quaisquer pessoas? Não. Aquelas pessoas pelas quais Cristo morreu, que Deus separou para a salvação, e tudo se encaixa no processo de redenção. Ok, meus irmãos? Então, nós aprendemos aqui nesse item a necessidade humana de arrependimento. O homem precisa se arrepender, ele precisa se voltar dos seus caminhos maus. Contudo, isso só ocorrerá, que fique bem frisado, através da ação de Deus, através da ação do Senhor. Somente vai acontecer quando Deus agir, quando Deus operar. Ok? Então, em primeiro lugar, foi o que nós vimos. Significado. Conceitos ou conceito do arrependimento. Vencemos. Em segundo lugar, o que foi que nós vimos? Os elementos presentes no processo de arrependimento. E agora, em terceiro lugar, o que foi que nós acabamos de ver? A operação divina humana no arrependimento. E agora, o que é que a gente vai trabalhar? Em último lugar, eu queria que nós considerássemos o caráter contínuo do arrependimento. Em quarto lugar, eu queria que nós considerássemos o caráter contínuo do arrependimento. No sentido salvífico, e quando eu falo isso, eu falo no sentido da salvação em si, o arrependimento, meus irmãos, meus amigos, é um ato único. Ele só se dá uma vez na vida da pessoa que é salva. O arrependimento que leva à vida, o arrependimento que leva à salvação. Contudo, todavia, entretanto, há um outro sentido que toda aquela pessoa, toda e qualquer pessoa que foi salva, ela deve continuar se arrependendo. O que é isso? Simples, eu vou explicar. Isso é que nós chamamos de necessidade contínua do arrependimento. Porque continuamente Deus chama a mim, Deus chama a você, Deus chama a cada um de nós que somos o seu povo a nós nos arrependermos. E por que isso acontece? Acontece porque muitas vezes nós andamos no caminho do pecado. Acontece porque muitas vezes nós experimentamos períodos de frieza espiritual. Acontece porque muitas vezes nós experimentamos um certo desinteresse por Deus e suas coisas. Então, toda pessoa que é salva, pelo menos o salvo que é normal, ele passa por esse processo, onde muitas vezes ele se esfria espiritualmente, onde muitas vezes ele se afasta do caminho do Senhor, onde muitas vezes ele perde um certo interesse por Deus. Não é que ele perdeu a salvação, não, mas aí ele não cultivou a vida de santidade como deveria cultivar, e nós nunca podemos cultivar perfeitamente a nossa vida de santidade, sempre haverão erros e falhas. Então, quando essas coisas acontecerem, o que é que nós precisaremos? Nos arrepender. Não é o arrependimento para a salvação,
mas o arrependimento que se faz necessário depois que nós fomos salvos. E isso você também observa muitas vezes na Bíblia, você observa muitas vezes na palavra do Senhor, quer seja para o povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, quer seja para o povo de Deus no Novo Testamento, a igreja. Vamos considerar esses dois fatos. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, abram aí, por favor, Oséias capítulo 14. Abram aí, por favor, Oséias capítulo 14. Versículos 1 e 2. O ideal é que a gente lesse até o versículo 8, mas vai ser muito tempo. Eu peço até que os irmãos façam essa leitura mais tarde, Oséias 14, de 1 a 8, que você vai ter a compreensão completa. O que é que você observa aqui? O profeta Oséias, exercendo o seu ministério 700 anos antes da vinda de Cristo. E onde foi que ele desempenhou seu ministério? No Reino do Norte, em Israel, que mergulhou, literalmente falando, no pecado. Inclusive, pelo fato de não terem se arrependido e experimentar a punição de Deus. Foram invadidos pela Assíria e foram levados cativos e de lá não voltaram mais. Mas antes que isso acontecesse, antes que isso se desse, o povo de Deus, ele foi exortado. Exortado a quê? A se arrepender, porque haviam se apartado do caminho do Senhor. Então, como povo de Deus, muitas vezes isso acontece. Nós nos apartamos, o mundo nos influencia, a carne nos vence, o diabo nos sujeita, e aí a gente precisa nos arrepender e nos voltar novamente para o Senhor. Olha só o que Oséias fala: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Então o profeta chamou, o profeta conclamou: volte-se para Deus, voltem-se para Deus, vocês são povo de Deus, convertam-se para o Senhor, arrependam dos seus pecados. Infelizmente, pelo menos em termos de nação, isso não aconteceu. O que foi que veio? O juiz divino, e aí levou aquela parte do povo de Deus no Antigo Testamento para o cativeiro, e repito, de lá nunca mais eles voltaram, porque não abraçaram a chamada ao arrependimento que Deus lhes havia feito através do profeta Oséias. Então você vai encontrar isso várias vezes no Antigo Testamento, você vai encontrar isso várias vezes na história do povo de Israel, desde quando eles saíram lá do Egito. Em muitos momentos, em muitos episódios, eles se voltaram, eles contrariaram, melhor dizendo, a palavra do Senhor e a necessidade de arrependimento, e muitas vezes isso aconteceu na história de Israel. No Novo Testamento, conforme nós falamos, não é diferente. Muitas vezes nós, como Igreja de Cristo, nos desviamos da sua palavra, e quando isso acontece, qual é a nossa necessidade? Nos arrependermos, e nos arrependermos continuamente a Deus, ao Senhor. Mais uma vez, eu queria fazer menção das chamadas ao arrependimento que nós encontramos em Apocalipse, as várias igrejas para as quais ali é escrita aquelas cartas, e esse chamado, em muitas delas, ele permanece. Abra, por favor, aí alguns textos, Apocalipse, pelo menos 1 ou 2, a gente vai ler. A gente até leu na semana passada, e aí eu queria ler pelo menos alguns outros, hoje. Apocalipse, capítulo 2, vamos iniciar, capítulo 2, versículo 16. A gente leu na semana passada, versículo 5, que foi da igreja de Éfeso. Agora a gente vai ver da igreja de Pérgamo. Se você olhar o versículo 14 e também o versículo 15, você vai ver o pecado no qual estava inserido a igreja de Pérgamo, a idolatria. E aí no versículo 16, a chamada. Para quê? Para que eles se arrependessem. De quê? Daqueles pecados da idolatria. Ok? Então diz a palavra, olha só: portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então qual é a ordem? Arrependam-se. E aí você vai para o capítulo 3, por exemplo, a igreja de Sardes,
e você vai encontrar também a mesma coisa, ou seja, uma chamada ao arrependimento. Olha só o que nós temos aí, Apocalipse capítulo 3, versículo número 3. Veja, no versículo 2 existe uma exortação e no 3 ele prossegue na exortação. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. É o que nós temos, a necessidade contínua de nós nos arrependermos. Aí você fica se perguntando, você fica se indagando, mas por que será que isso se dá? Por que será que isso acontece? Simples, porque o arrependimento, meus irmãos, meus amigos, ele é fundamental no nosso processo de santificação. O arrependimento, ele é fundamental no nosso processo de santificação. O pecado, ele não foi ainda extirpado, tirado das nossas vidas. E a gente sempre peca, a não ser que haja algum cristão anormal que não peque. Mas, se não for o caso, ele vai pecar. E aí, ele vai ter a necessidade de se arrepender desses pecados, para que quando isto acontecer, ele retome o caminho da santidade. Então, o arrependimento, ele está diretamente relacionado ao processo de santificação. Se você não tem o hábito de se arrepender dos seus pecados, você nunca vai ser uma pessoa santificada. Por quê? Você estará ainda agarrado, você estará ainda mergulhado com o pecado. Então, para todo e qualquer cristão normal, o arrependimento vai ser necessário para que ele possa retomar o processo de santificação, porque ainda não somos perfeitos, porque ainda pecamos, porque ainda o pecado reside em nós. E foi justamente por causa disso, prestem atenção, que Cristo, lá na oração dominical, quando ele expõe o Sermão da Montanha, em dado momento da oração modelo que ele nos ensina, ele nos mostra a necessidade contínua e diária que nós temos de nos arrependermos. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 6. Por isso que um cristão que não tem uma prática contínua de arrependimento e confissão, eu duvido se ele é cristão, porque tem condições, não tem condições. A única pessoa que viveu entre nós que não pecou foi Jesus. Com exceção dele, todos nós pecamos. E por isso precisamos nos arrepender. Repito, não é o arrependimento para a salvação, mas é o arrependimento depois da salvação para que nós aprimoremos o processo de santificação. Veja, Mateus capítulo 6, versículo 12. Em especial a parte inicial do versículo 12. Olhem só o que Cristo aqui nos ensina. Na oração dominical, na oração modelo. E perdoa-nos as nossas vidas, ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que é isso? Arrependimento. O que é isso? Confissão. E nós devemos fazer em todos os momentos em que nós orarmos a Deus. Final de cada dia, no início de cada dia, porque constantemente nós pecamos. Pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em ações, nós não somos perfeitos ainda. Por isso, o arrependimento, ele é fundamental no processo de santificação. O pecado, ele gera uma barreira entre nós e Deus. E se essa barreira não for demolida através da confissão, através do arrependimento, como é que nós iremos nos desenvolver na santificação? Nunca, nunca. Por isso, a necessidade desse caráter contínuo do arrependimento. Por quê? Em primeiro lugar, é fundamental para a nossa santificação. E em segundo lugar, porque todo e qualquer arrependimento que nós fizermos aqui nessa vida, ele sempre será imperfeito. Em segundo lugar, todo e qualquer arrependimento que nós fizermos aqui em nossa vida, ele sempre será imperfeito. Por quê? Porque por mais que a gente confesse, por mais que a gente se arrependa, a gente não tem a garantia que não vai voltar a pecar aquele pecado do qual nós estamos nos arrependendo. Então, eu desonrei meu pai, desonrei minha mãe. Isso significa dizer que depois que eu me arrepender, nunca mais eu vou voltar a fazer, só se você morrer depois. Então, isso sempre vai acontecer. O nosso arrependimento, ele vai ser sempre imperfeito. Você se arrepende de coisas hoje e às vezes depois de alguns poucos instantes você volta a fazer e precisa se arrepender de novo. E depois volta a fazer e precisa se arrepender de novo.
e assim sucessivamente. Então, existe essa imperfeição no nosso arrependimento, por isso ele deve ter caráter contínuo em nossas vidas. Olha só o que João fala lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Isso aqui é o crente normal, viu? É a realidade do crente normal. Porque tem uns super crentes por aí que dizem que nem peca mais. Não sei porque estão aqui na terra, já devia ter sido arrebatado logo. Então, 1 João capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, Deus. Ele está falando de Deus nos versículos anteriores. E a sua palavra não está em nós. Então, é por isso que a gente tem que repudiar aquele pensamento que a gente chama de perfeccionista, que diz que a santidade já é uma realidade na vida do salvo, que ele não peca mais e que ele não tem mais nenhum tipo de contato com o pecado. Não. Quem disse isso? O João está contestando. João está falando em contrário. Então, o pecado é uma realidade boa? Não. Devemos nos desvencilhar dele? Sim. Agora, a gente não pode cair na inocência de que nós não estamos ainda atrelados a eles. Aí é ser inocente. É ser inocente demais. Então, por isso que o caráter do nosso arrependimento ele vai ser sempre perfeito, porque o pecado ainda habita em nós. E aí, a necessidade de continuamente nós estarmos nos arrependendo e estarmos nos voltando para o Senhor. Nos entristecer por ofendermos a sua santidade, voltarmos atrás dos nossos maus caminhos e estarmos experimentando do perdão e da comunhão com o nosso Deus. Então, meus irmãos, hoje foi até um pouco mais rápido, né? Na semana passada eu acabei me estendendo muito no estudo, estava em casa e a gente terminou ficando mais liberado. Mas a gente viu hoje esses 4 aspectos relacionados à doutrina do arrependimento. Em primeiro lugar, nós consideramos o conceito, o que é o arrependimento, e aí nós vimos a partir do significado da palavra em si. Em segundo lugar, foi o que nós vimos. Nós vimos justamente os elementos que estão envolvidos no arrependimento, o elemento racional, o elemento emocional e o elemento da ação. Nós vimos a obra divina-humana que está presente dentro do processo de arrependimento e vimos a necessidade contínua de nós estarmos nos arrependendo uma vez que nós já passamos pelo processo do arrependimento para a vida. E diante disso, o que é que fica de lição? Diante disso, o que é que fica de aplicação? Separamos pelo menos 3 coisas para nós pensarmos nessa parte final da nossa exposição. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos avaliar. Nós devemos nos avaliar, constatando se o nosso arrependimento foi genuíno, se o nosso arrependimento foi verdadeiro e se está sendo evidenciado por um contínuo abandono do pecado. Tem tanta gente que faz parte de membresia de igreja, tem tanta gente que tem anos no Evangelho, que talvez não tenha passado ainda pelo processo do verdadeiro arrependimento. Talvez não tenha tido consciência da malignidade do seu pecado. Talvez não tenha tido uma profunda tristeza em relação ao seu pecado. Talvez não tenha de fato abandonado o seu pecado, pelo menos como propósito de vida. E muitas vezes pelo fato de pertencer a uma membresia de igreja, muitas vezes pelo fato de ter muitos anos de vida cristã, pensa que é salva, quando na verdade não é. Por isso a necessidade de nós nos examinarmos. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 13. Se examinem, continuem se examinando. Então, quando nós vemos verdades como essas que nós vimos hoje pela manhã acerca do arrependimento, a grande implicação que isso deve ter para nós é justamente essa. Será que eu passei por esse processo? Será que eu tive um vislumbre da santidade de Deus e me conscientizei dos meus pecados, me entristeci pelos mesmos e agora eu procuro viver na dependência divina uma vida de abandono desse pecado? Se sim, louvado seja Deus. Somos uma pessoa arrependida. Somos alguém que passamos pela experiência do verdadeiro arrependimento e estamos agora em processo de mais cedo ou mais tarde nos depararmos com Deus na sua presença na eternidade. Mas precisamos nos avaliar, nos questionar e assim podemos fazer essa introspecção em relação à nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs,
nós devemos pregar arrependimento. Nós devemos pregar arrependimento. Infelizmente hoje a mensagem ela está muito açucarada, usando aqui uma linguagem que o pastor Nessi sempre usava, né? A gente sempre quer aquela mensagem que seja bem palatável, bem gostosa, fale de vitória, de poder, disso, daquilo outro. Sim. E onde é que vai estar o arrependimento? Onde é que vai estar a chamada à mudança de vida? Então toda pregação, para ser evangélica, ela tem que conter um chamado ao arrependimento. Senão, serão apenas promessas. Então, serão meras exortações. Não, meus irmãos, a pregação cristocêntrica, a pregação bíblica é aquela que chama os pecadores ao arrependimento. Seja qual for o tema que você usar, seja qual for o assunto que você usar, sempre tem que haver uma chamada ao arrependimento. E por que eu digo isso? Estude os sermões pregados em Atos dos Apóstolos e vocês perceberão que em todos eles os apóstolos sempre chamavam as pessoas ao arrependimento. Então, todas as vezes que nós falarmos da palavra, que nós falarmos do evangelho, nós temos essa incumbência, essa responsabilidade, essa obrigação. Venham para o Senhor, abandonem os seus maus caminhos, se convertam, se arrependam, porque essa é a vontade de Deus. Então, nós devemos ter essa postura e não temermos a reação das pessoas. Não temermos a reação das pessoas. Como dizia o pastor Armando, eu e Deus somos maioria. Então, a gente tem que ter esse destemor, essa coragem, essa ousadia de apontar às pessoas a situação pecaminosa na qual elas se encontram e de chamá-las, ao arrependimento. Então, essa é a responsabilidade que Deus requer de cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs. E, em terceiro lugar, para os nossos amigos, para as nossas amigas, entenda a sua necessidade de arrependimento. Entenda a necessidade que você tem de entender sobre o arrependimento, compreender, melhor dizendo, sobre o arrependimento. Então, por mais que venha a ser uma mensagem ofensiva sob o ponto de vista humano, ela é necessária. Haja vista a sua condição espiritual. Então, você carece dessa obra. Que obra? Do arrependimento. Você carece de conscientizar da malignidade do seu pecado. Você carece de ter uma visão precisa de quem é Deus. Você precisa se voltar dos seus maus caminhos. Agora, você não vai ter condições de fazer isso por você mesmo. Então, o que é que você deve fazer? Qual é a sua responsabilidade? Clame a Deus, clame ao Senhor. Peça que, através da instrumentalidade da pregação, o Espírito Santo possa tocar na sua vida. O Espírito Santo possa abrir a sua mente, de sorte que você contemple o Salvador. E não veja uma outra saída, um outro caminho, senão se voltar para o seu caminho. Então, a sua responsabilidade no processo é justamente essa: clamar. E no simples fato de você clamar, se é que a gente pode dizer que é simples, isso já é um indício, isso já é uma indicação que Deus ele está trabalhando na sua vida. Quando alguém que não experimenta da salvação é despertado por interesse de ouvir a palavra, de se voltar para o evangelho, às vezes ele não teve a consciência ainda, mas acredito que Deus já está trabalhando no seu coração, despertando para as coisas espirituais. E é assim que Deus vai fazendo, para que ele possa implantar a semente do arrependimento no seu coração. Então, repito, a partir do momento que você tiver esse desejo de orar a Deus e clamar para que ele possa lhe capacitar a tomar essa atitude, na medida que você fizer isso, muito provavelmente, já é um indício, uma confirmação que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está trabalhando no seu coração. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que Deus ele nos abençoe e nos conscientize cada vez mais das realidades que estão relacionadas a esse item tão importante em todo o processo da nossa salvação, ou seja, o arrependimento para a vida. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.